Muito bom dia a todos. Vocês aqui presentes fisicamente, aos nossos irmãos que nos assistem pela internet. É um grande prazer estar aqui. E também aos irmãos que nos assistem fora do corpo físico, que já não estão mais aqui na Terra, terminaram o seu trabalho e que possam estar presentes aqui também. Nosso agradecimento por estarem aqui. Eu gostaria de agradecer também a Marisa, a todo mundo aqui da KSSF, é a minha segunda casa, meu segundo centro. Eu sinto muito bem ao vir aqui e é sempre uma alegria muito grande aos coordenadores que nos dão a oportunidade de estar aqui e compartilhar o trabalho que a gente faz aí escondidinhos em nosso canto muito tempo, até altas horas, finais de semana. E é sempre um prazer fazer isso, o que eu faço. E depois de terminado esse trabalho, então a gente faz em forma de livro e temos também aquelas editoras que nos dão a oportunidade de torná-lo público. E uma das editoras, que é a minha nova editora e que eu quero agradecer em especial, que é a Planeta Livros, é uma das mais prestigiadas, conceituadas editoras do Brasil, faz um grande trabalho de divulgação de seus livros nas principais livrarias de todo o Brasil. E é o Dr. Augusto Cury, acho que alguns de vocês o conhecem. Ele tem seus livros publicados pela Planeta. E a Planeta Livros, vendo a popularidade dos temas espíritas, abriu um selo que é chamado Academia, justamente para dar oportunidade a escritores espíritas, autores espíritas, a publicarem seus livros. A Vera Lúcia Marinzec, o seu novo livro, aquela das Violetas da Janela, seu livro mais recente, O Escravo, foi editado pela editora Planeta, pelo selo Academia. Inclusive alguns livros já de Chico Xavier. Isso é um passo muito importante para nós espíritas na divulgação da nossa doutrina, né? Nossa doutrina consoladora. Então, por que é importante? Porque a Planeta leva esses livros a todo o Brasil, expostos em livrarias que não apenas espíritas têm acesso ou frequentam, e talvez gente que não conhecia o espiritismo antes ou que havia ouvido falar, quando se depara com uma obra espírita, pode ter a curiosidade de comprar um livro, ler, e isso transformar sua vida, como é fato e na vida de muita gente que passa seu tempo, dedica tempo em busca do autoconhecimento, em busca de saber quem verdadeiramente ele é. E nesse nosso trabalho de evolutivo de buscar, de querer saber quem nós somos, buscar aquelas respostas intrigantes que possam vir a facilitar a nossa vida, quando nós, com afinco, dedicação, vamos atrás dessas perguntas, as respostas aparecem, seja através de livros, seja através de uma palestra, etc. Então, o meu mais recente trabalho, na verdade, este livro é uma edição no meu conceito mais atualizado e também mais detalhado de um trabalho que eu já fiz, um livro que eu lancei há 8 anos atrás, nos Portais do Além. Mas esse traz fatos novos, traz também conceitos novos e estudos novos para facilitar o nosso entendimento do que nós verdadeiramente somos. Os que voltaram para contar são relatos, alguns que eu pesquisei por mim mesmo, pessoas que eu soube que haviam passado por essa experiência,
e que então relataram-me o que ocorreu. E eu, inclusive, eu abro o livro com o caso de uma prima minha, que teve uma das experiências mais fantásticas que eu já tive acesso e conhecimento. Então, essas experiências de quase morte, elas são chamadas. Por que são chamadas assim? É porque a pessoa que passa por uma dessas experiências, ela vai quase morrer. Mas não vai completar o seu desencarne, porque não é sua hora de deixar a Terra. Então, a experiência de quase morte é um desencarne temporário. Alguns duram alguns minutos, outros duram um tempo maior. E é temporário por quê? Justamente porque a pessoa que passa por isso, como eu já disse agora há pouco, ainda não terminou a sua tarefa terrena, tinha, em muitos casos, até pela providência divina, que passar por essa experiência, porque essa experiência, na sua grande, vasta maioria, transforma a pessoa para melhor. E nós vamos ver nessas experiências o que nós aprendemos no Espiritismo. Tudo a respeito da imortalidade do ser. Mesmo sendo um desencarne temporário, a pessoa que a vivencia, e nós que estudamos o fenômeno, e vocês que poderão também ter mais conhecimentos do fenômeno para conhecer-se melhor, mesmo sendo temporária, a pessoa que a vivencia, e nós que vamos estudá-los, nós vamos ver, na sua maioria, todo o processo do desencarne que ocorreria a esta pessoa e que ocorrerá a cada um de nós quando desencarnarmos, ou como se o desencarne, nesses casos, fosse definitivo. A pessoa, por exemplo, fisicamente, até um certo momento está bem, e depois, por alguma condição, seja um acidente, seja um ataque cardíaco, afogamento, ou algum outro trauma que faz com que o corpo perca temporariamente as suas funções vitais, podem passar. Então, por exemplo, é o que ocorreria em um desencarne definitivo. O trauma causa uma parada cardíaca. A falta de batimento do coração cessa a respiração. Nós paramos, nós não respiramos, porque nosso coração não está funcionando. Sem oxigênio, o cérebro, em 5 minutos, começa a perder células. Rapidamente, células começam a morrer. E se a pessoa não for ressuscitada, ou, no caso do desencarne definitivo, então o cérebro deixa de funcionar completamente e, consequentemente, todo o sistema anatômico do corpo físico, todos os nossos processos fisiológicos cessam. E com isso, o espírito que nós somos, que todos somos, porque nós não somos o corpo físico, aqui eu em pé, vocês sentados. Esse corpo físico não é quem nós somos. É um aparelho que nós utilizamos. Nós somos
o espírito inteligente e imortal que dá vida aos corpos que agora nós utilizamos. Um corpo mortal, que ao deixar de existir, liberta-nos dos laços da matéria. E nós voltamos à nossa maneira original de ser, espíritos imortais, incorpóreos, quando deixarmos de existir. Então, no caso da experiência de quase morte, é isso que ocorre. O corpo perde as suas funções vitais. Coração para de bater, respiração cessa. Atividades cerebrais cessam. Em muitos casos, as pessoas que são socorridas, seja a equipe de resgate que venha, ou esteja ela sendo atendida em um hospital, em muitos casos, elas são declaradas clinicamente mortas. E como que é determinado essa morte clínica nesse caso? Normalmente ela está ligada a aparelhos, seja ao eletrocardiograma ou ao eletroencefalograma, e tem aquela linha reta, né? O flat line. Vocês certamente já viram em filmes, quando a pessoa, ou até mesmo nós que vamos fazer o nosso exames, né, os nossos eletrocardiogramas, eletroencefalogramas, de vez em quando, a gente vê aquelas ondas, né, ondas de eletromagnéticas, e elas têm aqueles picos e vales, que significa que o coração está batendo, que significa que o cérebro está funcionando. Quando ambos deixam de funcionar, então, estando ligado a um monitor, é um flatline, normalmente no aparelho, um bip, né? Bip, pronto. Acabou-se. Então, a pessoa é considerada clinicamente morta. Só que, hoje em dia, por exemplo, está havendo um cuidado muito maior, justamente por causa dessas ocorrências. Acredita-se, diagnosticam essa pessoa como clinicamente morta, mas passa um tempo e ela retorna ao corpo físico. E retorna em lugares assim mais inusitados, né? Ou onde o corpo é levado depois de dado a sua morte. Seja no necrotério, como já houve casos de assustar as pessoas que estão lá, e até mesmo despertando no próprio caixão, no funeral. Isso sim é bravo. Porque aí não fica ninguém, acho que nem o padre, se ele estiver lá. Ressuscitou. Eu ficaria, interessante, e aí eu ia entrevistá-lo, né? Lógico. Não posso perder uma... Esse é o primeiro capítulo. Eu não poderia perder essa oportunidade. Então, eu vou descrever o processo de quase morte de um dos casos mais fascinantes e estudados na literatura por psicólogos, psiquiatras que trabalham na pesquisa de experiências de quase morte. Ela ainda vive, ainda mora na mesma cidade, no mesmo local, onde deu-se essa ocorrência. E o dela é um dos mais fascinantes pela riqueza de detalhes e também pelo processo completo e pela consciência que ela teve desde o início. Existem outros também tão fascinantes quanto o dela. Mas o dela tem uma peculiaridade marcante que faz com que o seu caso seja ainda mais fascinante. E vocês vão perceber esse detalhe, essa particularidade
no final desse relato. E é o caso da jovem Vicky Winnipeg. Ela era uma cantora, ou ainda canta, e ela trabalhava em um restaurante na cidade de Seattle, no estado de Washington. E ela cantava até que tivesse cliente. E uma noite, ela cantou a sua última canção, e como ela fazia costumeiramente, ela saía, ia para a rua e pedia um táxi. E tomava o táxi até a sua casa. Certa noite, ela saiu e fez a mesma coisa. E ficou aguardando o táxi e demorava para vir. Então aí passou uma dessas lotação que a gente chama no Brasil, né? Aqui chama jitney, pode ser uma van, alguma coisa. E ela, no caso, passou uma van. E ela, então, pediu que parassem esta van e ela iria até um lugar mais movimentado da cidade e, chegando lá, ela tomaria um táxi para sua casa, então. E era noite, madrugada, ruas tranquilas, sem movimento. O motorista correu um pouco mais do que deveria e, em um certo momento, ele perdeu o controle do carro, da van. Capotou, chocou-se e houve um acidente. Vicky foi lançada para fora do veículo. Não tinha cinto de segurança e chocou-se contra o asfalto e sofreu graves ferimentos. Quebrou uma parte do pescoço, o cérebro, a perna e, no momento do impacto, então, deu-se todo esse processo. Ela perdeu a consciência, teve parada cardíaca, etc. Então, por exemplo, se nós estivéssemos ali vendo o corpo da Vicky no chão, desacordado, destroçado quase, do ponto de vista materialista, nós diríamos que Vicky deixou de existir. Porque, o ponto de vista materialista, nós somos apenas o corpo. E nós nascemos para a vida, experimentamos essa vida, uma única vida, no momento em que nós nascemos. E deixaremos de existir nesta única vida, lançado aí à escuridão do nada, no momento em que o corpo morre. Então, do ponto de vista materialista, a Vicky havia deixado de existir, porque aquele corpo estava sem consciência. Mas, se nós tivéssemos uma visão psíquica, e nós conseguiríamos ver os dois lados da vida, o físico e o não físico. Se tivéssemos essa capacidade, muitos têm, nós veríamos algo fantástico. Fantástico. Que a gente poderia até comparar com o nascimento, o início de uma nova vida. Então, se nós tivéssemos essa visão psíquica, nós íamos ver o que ocorreu com ela em seu relato. Obviamente, não o que ela sentiu, mas o que ela percebeu, porque o que ela sentiu é algo apenas dela, íntimo dela. Então, nós veríamos naquele momento do impacto
sair do corpo físico, fique imortal. Flutuar para cima, como é a grande maioria dos casos, e a explicação é simples, racional, porque corpo, nosso perispírito, que é o nosso corpo indestrutível, imortal, que abriga o espírito, nossa essência divina, inquebrantável, ele não tem peso. E sem peso não obedece às leis da gravidade. Então, flutua. Porque a Terra, o centro da Terra, é um imenso ímã que puxa para si todos os corpos físicos. Foi isso que Newton descobriu quando a maçã caiu. Então, e por isso que nós conseguimos ficar em pé. Ou deitado à noite, que é mais gostoso ainda. Mas sempre sendo puxado pelo centro da Terra, por esse imenso ímã. Fora da matéria pesada, em espírito, não, essa lei não se aplica mais a nós. Então, vi que em perispírito flutuou. Sentiu-se subir, leve, sem nenhuma dor, nada. Vendo, ela se extasiou naquele momento. Ela viu o seu corpo físico. Aí ela começou a ver o movimento do trânsito, carros que vieram socorrer. E para ela aquilo era fantástico, inusitado. E se deu conta que ela ainda existia, não só isso, ela ainda tinha um corpo. Então ela descreve esse corpo, pelo que ela viu, como se feito de luz, uma energia com que tinha forma, etc. Então ela vê se aproximar a ambulância, ela vê o seu corpo sendo resgatado e ela vê a ambulância também partir para o hospital, Harborview, que também tem um outro caso fantástico que ocorreu nesse mesmo hospital, em Seattle. Ela não se lembra do trajeto. Ela se lembra desse momento até ela ver a ambulância sair. E depois, quando ela fica consciente novamente. Teve um lapso, às vezes acontecem experiências fora do corpo também. Às vezes você se encontra em um certo lugar e de repente você está em outro lugar, mas você não se recorda como foi esse trajeto. Quando ela percebe, quando ela está consciente novamente, ela vê-se então também flutuando próximo ao teto em uma sala. No caso, era a sala de emergência do Hospital Harborview. Então ela olha para baixo e ela vê, raciocina, discerne imagens, voz, grava na memória todo o seu ser consciencial, todas as suas funções cognitivas intactas. E o corpo inerte, ela descreve, magro, longo, sobre a cama, ou sobre o leito do hospital, e um médico e uma enfermeira tentando ressuscitá-lo. E ela vê tudo isso apenas como espectadora. Não existe muita emoção para o que está ocorrendo. Ela olha, observa, ouve, sem se preocupar muito. Mas aí chega um momento que o médico ele vê que um dos ouvidos está bastante injuriado, bastante machucado, e ele se preocupa com isso e ele diz para a enfermeira: eu acho que ela vai perder a audição.
E ela protesta. Não se preocupe, doutor. Eu estou bem. E o médico ainda insiste, preocupado com a saúde de Vicky, ou do corpo de Vicky. E ela insistindo, doutor, eu estou bem, não se preocupe. Mas ninguém vai ouvi-la. E este é um problema que muitos desencarnados têm, e é muito bom a gente aprender isso para não perder o nosso tempo. Se quiser falar agora para o seu ser querido, fale quando ele te ouve. E é difícil ouvir até agora, especialmente com o celular. Né? É difícil, porque a gente não presta mais atenção. As minhas filhas e a minha esposa não falam mais comigo se eu não colocar o celular, se eu me desvencilhar do celular. Tira que eu falo, porque senão você não vai ouvir. Então, falemos agora, porque depois não vão nos ouvir. Então, nós deixamos aquele tempo para outra coisa. Então, Vicky, de repente, ela não sabe como, mas uma força incontrolável a puxa para cima. E ela atravessa o teto do hospital. Isso muito normal também, essas ocorrências, porque em perispírito, como nós aprendemos no Espiritismo, não existe obstáculo material. Aliás, não existe obstáculo material nem agora, né? Porque a solidez da matéria, ela é ilusória. Embora se cair uma pedra no pé, dói muito. Mas, segundo os cientistas, são átomos que estão aqui vibrando com uma intensidade muito grande que dá essa percepção de solidez. Então, não use nenhum cacetete para, como é que fala? Educar, né? Tem uma outra palavra aqui, disciplinar o seu bem-amado, pensando que não tem solidez. Tem, e vai encontrar a cabecinha dele e vai rachar. Então, não faça isso. Em perispírito, então, a matéria não é obstáculo. Vicky, então, se depara com outra cena inusitada. Para ela é algo ainda mais fascinante. Ela vê todo o hospital e todos os arredores, todo o arredor do hospital, de uma visão panorâmica, vendo tudo e o que se passa. Aí, de repente, e isso é muito comum também, é bom a gente ter isso em conta, porque poderá ocorrer conosco. Então, a gente pode passar um certo tempo após o desencarne no ambiente físico. No ambiente físico. Sem, obviamente, condição de interagir com esse ambiente físico, porque já estamos vibrando em uma intensidade diferente que não nos permitirá essa interconexão. E aí, de repente, vi que então, e isso é muito normal também, vê-se na entrada de um túnel escuro. O túnel é um evento, um acontecimento muito frequente nas experiências de quase morte e também em outras experiências, experiências fora do corpo, e até desencarne, quando a pessoa que está próxima a um ser querido, em fase de desencarne, isso aí chama a experiência de desencarne compartida, quando a pessoa que não está desencarnando, que está acompanhando o desencarnante, ela pode ver, participar, inclusive em desdobramento, estar próxima ao ser ao desencarnante, o que agora está desencarnado, e vê-lo entrar nesse túnel. Como se esse túnel fosse a passagem, um portal para a dimensão espiritual. E em nossos estudos é exatamente isso que acontece. Embora não seja necessário
entrar nesse túnel, estar no túnel, para deparar-se ou para entrar ou estar nesse ambiente espiritual depois do desencarne. Mas Vicky vê-se em um túnel escuro e ela vê também algo muito comum e que nós utilizamos com frequência. Siga a luz, vá à luz. Então ela vê um ponto de luz, a princípio minúsculo, mas com grande intensidade. E essa luz, ela exerce também uma força de atração que a pessoa não consegue evitar. Ela vai em direção à luz. Não sabe por quê, mas ela vai em direção à luz. E à medida que ela se aproxima da luz, ou que a luz se aproxima dela, essa luz vai se expandindo, expandindo, expandindo. Então foi o que aconteceu com o Vicky. A luz vai expandindo e quando chega um momento já não tem mais escuridão. É só luz. É só luz. E de repente a luz se dissipa também. E é um momento em que a pessoa, o espírito, encontra-se, depara-se, então vê que ele está em um ambiente espiritual. E para Vicky foi ainda mais fascinante, porque ela começa a olhar ao seu redor e ela vê árvores verdejantes, jardins floridos imensos, com flores e cores inimagináveis. Não existe na Terra. Não existe palavras para descrever. E isso não é só na descrição dela. Mas em todos os casos de desencarne, de experiência de quase morte por causas naturais, quando, obviamente, o espírito fez até um trabalho, está fazendo um trabalho bom na Terra, esse ambiente de luz é muito comum. E nesse lugar maravilhoso que Vicky se encontra, cheio de paz, amor e luz, ela vê gente. Muita gente. Espíritos desencarnados que já não fazem mais a sua morada na Terra. O que nós pensamos sobre a morte, o que nós chamamos de perda de um ser querido, nada mais é do que a separação temporária de dois espíritos. Um que terminou o seu trabalho na Terra e continuará a sua existência no mundo espiritual. E continuará ali o seu progresso, a sua educação. De nós que ainda não terminamos a nossa tarefa terrena e vamos aqui permanecer. Até o momento em que chegar a nossa hora de partir, por ter terminado a nossa tarefa, não importa quanto tempo físico, seja 10 anos, seja 50, seja 110. E as grandes chances que nós vamos reencontrar esses seres queridos que nós julgávamos que não mais existiam. Então, dessa multidão de espíritos, Vicky vê 5 deles aproximar-se dela. 2 garotas que, para a sua surpresa, estão assim crescidas, como ela. Ela tinha 22 anos. Crescidas e saudáveis. Quando Vicky as conheceu, estudaram juntas. As duas eram ainda garotas, 10, 12 anos, e com deficiência intelectual e deficiência física. E Vicky tem a grata surpresa de vê-las saudáveis e crescidas. E nós aprendemos no Espiritismo que mesmo que o espírito, em perispírito de uma criança que desencarna, ela vai também se desenvolver
até em tamanhos e também, obviamente, em conhecimento. Depois que passar para o plano espiritual. Depois dessas duas garotas, Vicky, entre essas cinco espíritos que vêm receber Vicky, ela encontra o casal, Zilk, duas pessoas que não eram, que eram seus amigos, na verdade eram pessoas que cuidaram da Vicky no momento que ela mais precisou, que ela mais necessitava de auxílio. E esse casal cuidou dela como se fosse a própria filha. E Vicky retribuiu esse amor a eles e os tinha em grande estima e grande amor. A quinta pessoa era a sua avó, que foi como se tivesse, que a cuidou de Vicky como fora a sua própria mãe. E ela havia desencarnado 2 anos antes do acidente. Vicky está extasiada com tudo isso de novo que está acontecendo na vida dela. Esse reencontro com as pessoas que ela mais amava. Para ela não precisa de mais nada. E ela sente também, além disso, nesse ambiente de luz, um amor incrível, uma paz indescritível. E ela pensa, eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar. Nesse momento, ela sente a presença de um ser a seu lado. Também uma presença muito comum nessas experiências. Normalmente eles chamam-no de ser de luz. Um ser de luz porque muitas vezes nem vê seu rosto nem nada. Percebe a sua presença. E esse ser de luz irradia um amor, uma compaixão indescritível. Muitos associam-no a Jesus, os que são cristãos. Mas ser de luz é o termo mais utilizado. Ela não pronunciou uma palavra, ela não disse que ela queria ficar, ela pensou em ficar. Mas ele viu ou ouviu o seu pensamento. E ele disse, você não pode ficar, porque você ainda não terminou o seu trabalho na Terra. Você vai ter os filhos que você quer ter, e tem 2 lições que você precisa aprender antes de retornar. Você tem que aprender a amar, e você tem que aprender a perdoar. Aí ela aceita. Então ela, em espírito, ela entende essa necessidade. Ela entende a razão de nosso viver, de reencarnar na Terra. Então ela aceita, mesmo que contra a sua vontade, voltar. Aí ele fala, mas antes, eu quero te mostrar uma coisa. Nesse momento, Vicky começa a assistir o filme de sua vida. Como protagonista e como espectadora. Ela vê e sente. E ela vê desde o momento de seu parto difícil. Ela vê toda a trajetória da sua vida até aquele momento do acidente. Ela vê os erros que ela cometeu. Ela vê os acertos. Ela vê o bem que ela fez. E ela vê o bem que ela deveria ter feito e não fez. Ela vê a alegria que ela causou a outras pessoas. E também vê a mágoa que ela causou a outras pessoas. Não só vê, mas sente no seu próprio âmago o que aquela pessoa sentiu no momento
em que ela estava agindo com ela, causando-lhe tristeza ou causando-lhe alegria. Ela sentia. E normalmente, esse também, a revisão da vida, como ela é chamada, é algo muito comum nessas experiências. E é um momento crucial para a transformação daquela pessoa quando ela voltar para a Terra. E normalmente o sentimento que a pessoa tem, além de sentir, na maioria, por exemplo, o caso da tristeza que causou, mágoa que causou a outras pessoas, sente ainda a dor do arrependimento e da vergonha. E se arrepende, mas ao retornar à Terra, ela vai se transformar para melhor. E o ser de luz que está mostrando a Vicky a sua vida, o que ela tem feito até aquele momento, ele não julga, nem condena. Quem faz isso é a nossa consciência, nós mesmos, não eles. O que ele faz, sim, é falar com ela, comentar o que aconteceu, mostrar. Você poderia ter feito diferente aqui. E se fizesse diferente, o resultado seria mais agradável. Melhor fazer desse jeito, ou não fazer, em vez de julgar ou culpar. E ele fala a Vicky, não se culpe, não se culpe. Da próxima vez você fará melhor. Não existem erros, apenas lições a serem aprendidas. O amor é o único caminho que nos leva à verdadeira felicidade. E essa foi a última frase que o ser de luz disse a Vicky. E Vicky, então, sente um puxão muito forte e um estrondo muito forte. Como se o seu corpo houvesse sido atirado novamente no solo. Ela tenta se mover, mas ela não consegue. É como se ela estivesse em uma armadura de gesso, ela não consegue se mexer. Ela tenta abrir os olhos e eles se recusam a abrir. As pálpebras estão pesadas. E ela quer abrir os olhos. Mas mesmo que se ela abrisse os olhos, ela nada veria. A Vicky, ela nasceu com problemas visuais. Ela não tinha visão. Ela era cega de nascença. E até aquele momento em que ela deixou o corpo físico, ela jamais havia visto qualquer coisa. Tudo o que ela viu, a partir daquele momento em que ela saiu do corpo físico, foi através da visão do espírito. Sem necessidade de nenhum órgão físico. Via com a visão da alma, a visão do espírito. Um espírito que nós somos imortais, eternos e completos. E nós veríamos, se estivéssemos vendo aquele momento em que o corpo de Vicky é chocado contra o asfalto e ela deixa o corpo físico, é um nascimento ao revés. O que houve com a Vicky nesse momento? Se ela tivesse desencarnado, o que haveria ocorrido? O que ocorrerá conosco no momento de nosso desencarne? O corpo físico, ele se ausenta do mundo físico. Ele se ausenta do mundo físico.
Nós vamos deixar saudades. Espero, né? Tem gente que não vai sentir não, que vai achar é bom. Foi tarde. Mas normalmente vamos deixar saudades para aqueles que nos conheceram. E vamos nascer para a vida espiritual, ou renascer, voltar, regressar ao mundo espiritual, nossa pátria original. E fazer muitos espíritos, companheiros nossos de evolução, felizes pelo nosso regresso. Assim como ocorre no nascimento, assim como ocorre em uma nova reencarnação. Quando nós decidirmos, ou nos for permitido reencarnar, voltar à Terra, nós vamos deixar o mundo espiritual e vamos deixar saudades, vamos deixar amigos que nos gostavam e vamos nascer para a vida física. Então a morte física, o desencarne, ele não é uma porta que se fecha, é uma nova janela que se abre para um mundo diferente. Para um mundo que, se nós fizermos o nosso trabalho aqui bem feito, nós vamos estar muito felizes em regressar à vida espiritual. É importante ter em mente que a grande maioria dessas experiências, e isso é um bom sinal, elas são experiências de luz, experiências agradáveis. E, sobretudo, com algumas exceções, em casos de morte natural. No caso de morte forçada, seja tentativa de suicídio ou overdose, mesmo que seja uma overdose intencional ou não intencional, a experiência não é de luz. São experiências de trevas. Quando está ocorrendo, é terrível para o espírito que passa por isso. É chamada de experiências, no caso, menos positivas. Por quê? Porque ela vai ter um efeito positivo que vai ser também a transformação do espírito que passa por essa experiência ao retornar à Terra. E ele ou ela vai retornar porque ainda não é o seu momento de voltar ao mundo espiritual. Então a pessoa que comete um suicídio, tenta cometer o suicídio, que não consegue causar a desintegração do corpo físico, vai passar por esse mesmo processo. Ele deixa o corpo físico, sente-se em um corpo, mas cercado por escuridão, por trevas, por espíritos umbralinos, feios, terríveis, que lhes dão a boa-vinda, mas de uma maneira muito desagradável. Ela sente, nesse momento, a primeira coisa que lhe ocorre, e que é o momento que inicia a sua transformação. A vida não cessa com a morte do corpo físico. A vida continua. Os problemas que eles achavam que deixariam de ter se terminassem a vida física através do suicídio, não terminaram e pioraram, porque estão ainda com eles, porque é dele, é do espírito, não é do corpo, e ainda vai ser piorada pelo que vai passar com ela naquele momento em que ela se vê fora do corpo. Em muitos casos, as experiências que passavam aqui, as dificuldades que passavam na Terra, não compensa de tirar a sua vida física para piorar. E a maioria aprende na primeira tentativa. Volta à Terra também. Descobre primeiro a sua imortalidade,
o que é super importante e tem um efeito transformador, porque reconhece a sua verdadeira identidade e isso a transforma como ser imortal e volta. Alguns são mais teimosos e precisam ainda de mais 2 ou 3, como já tem casos, de tentativa de suicídio passando pelo mesmo processo terrível, até dar-se conta que é melhor mudar a sua vida aqui na Terra. E transformar, porque quando chegar o momento de ela retornar à vida física, vai se encontrar em paragens mais agradáveis. A revisão da vida é um momento crucial, mais importante nessas experiências. Quando a pessoa ela vê a sua trajetória terrena. É algo também muito natural que eu pude ver em pacientes terminais, que eu trabalhei como voluntário por alguns anos, e observar nas pessoas que sabem que vão desencarnar, observar esse processo. Porque no momento, quando a pessoa tem uma doença terminal, ela já sabe que ela não vai poder fazer mais nada fisicamente. Na maioria dos casos, o corpo está imprestável, não dá para fazer nada fisicamente. Mas ela, como ser imortal, espírito, como consciência, ela vai a seu interior. E ela vai automaticamente fazer essa revisão de vida antes do seu desencarne. Ela vai também reconhecer seus erros e seus acertos. E vão se dar conta que a maioria de seus erros foram a falta de amor, a falta de perdão, de perdoar ou de pedir perdão. Arrepende-se. E muitos tentam, e no caso o pessoal de hospice, tenta ajudar também, colocar um ponto final, resolver essa solução. Normalmente, as pessoas que nós magoamos, que nós não perdoamos ou não pedimos perdão, são nada mais do que nossos próprios seres queridos. Parentes. Parceiros evolutivos que nós mesmos decidimos reencontrar aqui na Terra para auxiliar um ao outro a evoluir. Então, o desencarnante ele vai sentir isso, ele vai até descobrir, e é ironicamente, que a maioria das pessoas, a grande maioria dos espíritos, que não acreditam na sua imortalidade, vão dar-se conta da sua imortalidade no momento do desencarne. Porque vão ter ocorrências aí também do mundo espiritual. Visita de seres espirituais, amigos que eles conheciam, outros que não os conheciam. Aí, em seu leito, para ajudá-lo a desencarnar e para recebê-lo de volta ao mundo dos espíritos. Nós nunca estamos sós. Nós não nascemos sós, nós não vivemos sós e nós não desencarnaremos sós. Nós sempre temos o amparo de mentores espirituais, a maioria deles seres que nós conhecemos aqui na Terra. É o avô, a avó desencarnada que ampara os netos que aqui ficaram. A mãe que ampara os filhos. Em toda a sua trajetória. Apenas não conseguimos vê-los, nós daqui. Mas eles estão aí sempre ao nosso redor, ajudando-nos. Na revisão da vida, em nossa preparação para a realidade do desencarne, a melhor coisa a se fazer é fazer essa revisão de vida todos os dias. É fazer todos os ajustes que temos que fazer com nossos seres queridos todos os dias. Porque nós não sabemos qual é o momento. O dia de perdoar as pessoas que nos ofenderam é hoje. O dia de pedir perdão às pessoas que nós ofendemos é hoje. O dia de começar a fazer o bem, o máximo que nós podemos é hoje, é já, aqui. De amar. De lançar luz
Não só em nosso interior, mas todo ao nosso redor. Começando pelos seres queridos que são os nossos parceiros evolutivos. Aqueles que vieram nos ajudar a evoluir também. Nossa tarefa, para que vivamos bem nesta encarnação, que a terminamos bem, e que consigamos ser aqui o mais felizes que podemos ser, que comporta a nossa realidade terrena. E ao regressar ao mundo espiritual, deparar com essas paisagens de luz e de amor. E ficar lá em paz, sem precisar fazer a revisão da vida. Uma pergunta que o ser de luz faz, não foi no caso da Vicky, mas em muitos casos, quando nós o deparamos com ele, antes dele fazer, de auxiliar-nos em nossa revisão, ele pergunta: o que é que você tem feito na sua vida para me mostrar? Tem um caso de um jovem que ele foi, a experiência dele que lançou luz à ciência, o estudo da experiência de quase morte, aos 20 anos, o ser de luz fez essa pergunta: George Ritchie, o que é que você tem, o que você fez da sua vida para me mostrar? E ele pensando, mas o que é que eu fiz? Eu tenho 20 anos apenas, nem vivi muito. Mas ele tentou buscar alguma coisa para falar. E ele falou: eu fui escoteiro. Aí, e o ser de luz riu para ele. E ele percebeu, nesse momento, que ele não estava perguntando, não era isso que ele queria ver. Nossas conquistas materiais, coisas. A pergunta, o que ele queria ver, o que ele queria que nós falássemos, ouvissem, é o quanto nós amamos, enquanto aqui estivemos. Quanto nós aprendemos, enquanto aqui estivemos. Quanto nós perdoamos. Quanta alegria trouxemos. Quão melhor estamos deixando a vida na Terra, comparando do que quando aqui chegamos. Como estamos seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Maior, amando ao próximo como a nós mesmos, perdoando tantas vezes quanto necessário, perdoando e esquecendo. Era isso que ele queria ver. Quanto amor disseminamos. Era essa a pergunta. Então nós sabemos como que nós aprendemos com a vida, com as experiências e com os ensinamentos. Aprendemos com os erros dos outros melhor do que aprender com os nossos. E com lições de outros. E adaptar isso à nossa vida. E nós sabemos que as lições básicas que viemos aqui aprender é aprender a amar incondicionalmente. Aprender a perdoar. A fazer o bem o tanto que possamos. E a instruir-nos o máximo que possamos. Fazendo tudo isso diariamente. Quando chegar o nosso momento de estar aí frente a frente ao ser de luz, ele nem precisa perguntar: o que é que você tem feito de sua vida para me mostrar? Ele vai ver a nossa grandeza. Ele vai ver tudo o que fomos e o que fizemos, irradiando na luz que emana de nosso próprio ser. Muito obrigado, muita paz a todos.